do Santo Pai, Espírito Santo e Santa, ou do Pai, Santo Nome, Yud Rei, Vav Rei, o nome sagrado do Reino do Céu. O profeta tem que falar em nome do seu Pai, Yud Rei, Vav Rei, ou do seu Pai, Espírito Santo e Santa, para o Pai ser conhecido por todos os filhos e filhas, e todos os irmãos e irmãs que não criam no seu Pai Deus. Em nome do Santo Pai Deus, ou Yud Rei, Vav Rei, ou Pai, Espírito Santo e Santa, para ser levantado para todos os irmãos e todas as irmãs que não conhecem o vosso nome e o vosso reino sagrado do reino do céu. Em nome do Santo Pai, o nome do Pai, Yud Rei, Vav Rei, ou do Pai, Espírito Santo e Santa, que santificado seja o vosso nome aqui na terra do homem e da mulher, para o grande dia do seu reino sagrado e todos o seu reino e toda a sua glória e honra em todo o seu nome. Do Pai, Yud Rei, Vav Rei, o nome do Pai, Yud Rei, Vav Rei, do Pai, Espírito Santo e Santa, santificado seja o vosso nome. Seu profeta não pode ensinar o nome do seu Pai, que é o Deus, ou Pai, Espírito Santo, ou Pai, Espírito Santo e Santa, ou o nome do Pai Deus. O profeta não tem como ensinar sem ensinar o nome de Deus, que é o profeta de Deus, tem que falar em nome do seu Pai Deus. E o profeta que disse o nome do seu Pai, Yud Rei, Vav Rei, ou do Pai, Espírito Santo e Santa, é para os outros filhos, é para as outras filhas, querer ser filho de Deus, querer ser filha de Deus, em nome dos irmãos e das irmãs, que Deus usa o seu profeta. É Deus que usa, o Pai, Espírito Santo que usa. Não é proibido falar em nome de Deus, não é proibido falar de Deus, não é proibido de falar em nome do Pai, Yud Rei, Vav Rei, não é proibido de falar em nome do Pai, Espírito Santo e Santo, e nem do Pai, Yud Rei, Vav Rei, que é o nome de Deus. O Deus chama Pai, Yud Rei, Vav Rei, porque Ele é Rei. O Sama no caminho, o Sama, Yud Rei, Vav Rei, o Sama. Então não é proibido você ensinar o que é o nome de Deus, não é proibido você profetizar o nome de Deus, não é proibido você ensinar o nome do Pai, Espírito Santo e Santa, do Espírito de Deus, é o Espírito Santo do próprio Deus, a Espírita Santa do próprio Deus. Não é proibido você ensinar sobre Deus, proibido é você renegar Deus, proibido é você não aceitar Deus na sua vida, proibido é você que desbocha de Deus, que não quer saber de Deus, que é contra Deus. Então, se você não aceita Deus, todo bem é o seu caminho, mas se afasta daquele que ensina de Deus, porque Deus quer usar o seu profeta para profetizar no seu nome. Eu chamo o profeta Ricardo Sanada, é o meu nome, sou um profeta de Deus, sou usado por Deus, sou usado pelo Espírito Santo de Deus, que é essa bolinha redondinha, é o Espírito Santo de Ricardo Sanada, que Ricardo Sanada foi escolhido por Deus para ensinar sobre quem? Sobre o próprio Deus. Então não é proibido falar de Deus. Quem alguém aí acha que é proibido falar de Deus, ele está errado, ele está enganado, ele não sabe o que é profetizar para Deus, ou que não é ser um profeta de Deus. Proibido é você duvidar de Deus e não crer em Deus. Esse sim é proibido, aquele que duvida de Deus e do profeta que Deus usa para ensinar o que é o próprio Deus. E quem leva ao próprio Deus, o profeta que ensina a Deus leva ao próprio Deus. Se um profeta não pode falar de Deus, ele vai ensinar o quê? Ele foi escolhido por Deus para falar de quem? Do próprio Deus. Então, se Deus tem o nome Yud Rei, Vav Rei, o nome de Pai, Espírito Santo, o nome Yau, ninguém sabe o nome de Deus verdadeiro, porque não é dado para nenhum filho usar o nome de Deus verdadeiro. Mas Deus tem vários nomes escritos na Bíblia Sagrada. Em hebraico, são 4 letrinhas em hebraico, que significa Yud Rei, Vav Rei, traduzido para outros idiomas. Porque se você não sabe, uns diz que é Yau, o nome de Deus é Yau, outro diz que é Yud, pode ser Yud Rei, Vav Rei,
porque a frase diz Yud Rei Vav Rei. Então, se é Yud Rei Vav Rei, é o nome de um rei. Então, seria um nome correto para Deus? Seria um nome correto de Deus, porque Deus é rei, não é príncipe. Então, o homem é príncipe, a mulher é uma princesa. Para Deus, o homem vai ser um príncipe. Para Deus, a mulher vai ser uma princesa. Se o homem aceitar Deus, se a mulher aceitar Deus e querer ser o príncipe de Deus e a princesa de Deus, mas se o homem renega a Deus, a mulher renega a Deus, eles não serão príncipe nem princesa de Deus nunca, porque eles não serão escolhidos pelo próprio Deus. Então, o homem que quer ser uma princesa de Deus, um príncipe de Deus, um filho, uma filha de Deus, para ser o príncipe, uma princesa, eles têm que aceitar Deus e vai ser um príncipe de Deus. O homem vai ser um príncipe, a mulher vai ser uma princesa para Deus, mas aceitando o próprio Deus e nunca renegando, porque se renega, nunca entrará no reino de Deus. Em glória ao nome de Pai, Deus e o de Rei Vav Rei, o nome do Pai Yau, o nome de Deus em toda a sua honra, em toda a sua glória, e que seu profeta vem profetizar em seu nome, seja quem doer. Se eles não querem que fale em nome de Deus, porque o profeta vai profetizar como? Se não sabe ensinar o que é Deus, se não pode ensinar o que vem de Deus, se não pode ensinar quem é do homem, da terra humana, se não pode ensinar nada, porque vem de Deus, é de Deus que tem que ser ensinado. E a luz do Pai, Espírito Santo, que é aquela luz que está iluminando no céu como um sol, e desce o Espírito Santo e Santa daquela luz. Agora tem alguém reclamando, porque a pessoa tem que ensinar o que é Deus, porque ela não conhece Deus, ela não sabe nada que é de Deus, ela não sabe nada que vem de nome de Deus, porque em nome de Deus você ensina, você acredita, você crê em Deus, você seja fiel em Deus e cresce cada dia mais em Deus, em todo dia da vida, honrando o nome de Deus, glorificando o nome do Santo Pai Deus, que chama Yud Rei Vav Rei, ou Pai Espírito Santo, em glória ao nome do Pai Espírito Santo, em nome do Pai Yud Rei Vav Rei, em nome do Santo Jesus Cristo, em nome da Santa Virgem Maria, em nome de todos os santos e santa que é batizado no Espírito Santo e Santa da vida eterna, para todos herdar o Espírito Santo e Santa da vida eterna, e honra e glória, e aos discípulos do Santo Jesus Cristo, ou do Santo Yeshua, Santo Yahusha, ninguém sabe o nome verdadeiro, porque foi todo mudado os seus nomes verdadeiros. Então glorifica os seus nomes verdadeiros e não deixa abater para os nomes falsos que está escrito em outros lugares, mas usa sempre os seus nomes verdadeiros, porque o livro da vida é real, e o livro da vida tem que estar os nomes verdadeiros escritos desde da fundação do mundo. Se o mundo está fundando e Deus quer que escreva o seu nome no livro da vida, eu chamo o homem Ricardo Sanada, que Deus põe o nome Ricardo Sanada desse homem no livro da vida de Deus, para sempre que seja glorificado o seu nome aqui na terra do homem e da mulher, e aí no céu. Amém. A glória, Santo Jesus Cristo, que morreu na cruz e limpou o pecado desse homem Ricardo Sanada, e é isso, ele tem que ser honrado e não humilhado e nem desbochado. Já chega aquele que morreu na cruz, já foi humilhado, já foi desbochado de ter sido crucificado naquela cruz. É hora de dar glória e glorificar o seu nome e levantá-lo para todos os irmãos, para todas as irmãs que crê, venha aparecer na vida eterna, e os nomes entram no livro da vida eterna para sempre. Amém. O Santo Jesus Cristo e o seu sangue que derramou naquela cruz para limpar o pecado do homem e da mulher e de todos os pecadores, pecadoras que cometeu na vida para sempre.